Um milionário arrogante convidou sua ex para o casamento com a intenção de humilhá-la publicamente. O que ele não esperava. Ela apareceu com duas gêmeas idênticas a ele. O salão inteiro emudeceu. Agora seu império, seu casamento e toda sua vida estavam prestes a desmoronar. De qual cidade você está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para mais histórias emocionantes como esta. O envelope dourado permaneceu intocado na mesa de madeira maciça por 3 dias. Sabrina Silva passava por ele várias vezes ao dia, enquanto trabalhava em suas peças de artesanato no ateliê improvisado na sala de sua casa, mas evitava olhar diretamente para o papel reluzente como se pudesse queimar seus olhos. Conhecia aquele papel, aquela textura cara que Gustavo sempre escolhia para suas correspondências importantes. No 4º dia, ainda com as mãos sujas de argila, ela finalmente o abriu. A caligrafia delicada e inclinada era obra de algum calígrafo profissional, certamente contratado a peso de ouro para os 200 convites idênticos. Gustavo Oliveira e Fernanda Costa convidam para celebrar sua união. Seus dedos mancharam levemente a borda do convite, enquanto o segurava com mais força do que o necessário. Sabrina sentiu o familiar aperto no peito, aquela sensação que havia diminuído com o tempo, mas nunca desaparecido completamente. 4 anos não foram suficientes para curar completamente as cicatrizes. Mamãe, olha o que eu fiz. A voz de Mariana trouxe Sabrina de volta à realidade. A menina de 4 anos entrou correndo na sala, segurando uma pequena escultura de argila ainda úmida. Atrás dela, sua gêmea idêntica, Isabela, caminhava com passos mais medidos, observando tudo com seus olhos atentos. Os mesmos olhos castanho-dourados que Sabrina via todas as manhãs no espelho, exceto pela pequena pinta na têmpora direita. Aquela era a marca dos Oliveira. É lindo, meu amor, respondeu Sabrina, guardando rapidamente o convite na gaveta. Mais tarde, quando as meninas finalmente adormeceram, Sabrina retirou novamente o convite da gaveta. Nas entrelinhas da formalidade elegante, ela podia ler a verdadeira mensagem. Veja o que você perdeu. Veja quem eu realmente escolhi para compartilhar minha vida. Poderia simplesmente ignorá-lo, jogar fora o papel caro e seguir sua vida como havia feito nos últimos 4 anos. Mas enquanto olhava para a fotografia emoldurada das filhas sobre a estante, uma ideia começou a se formar em sua mente. Não seria vingança, decidiu. Seria justiça. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de seda natural no escritório de Gustavo Oliveira. Do 20º andar do edifício que levava seu nome, a vista da cidade histórica era de tirar o fôlego. Casarões coloniais preservados lado a lado com arranha-céus modernos, um contraste que ele mesmo ajudara a criar com seus empreendimentos imobiliários. Seus dedos tamborilavam sobre a mesa de vidro, enquanto aguardava a resposta de Marcos, seu assistente. Todos os convites foram entregues, senhor, inclusive o da senhora Silva. Um sorriso fino e calculado formou-se nos lábios de Gustavo. Excelente. 4 anos haviam se passado desde que ele terminara seu romance com Sabrina. Na época, ela era apenas uma estudante de artes plásticas de origem humilde que vendia artesanato na feira local para pagar a faculdade. Ele, já um empresário bem-sucedido, havia se encantado com sua autenticidade e talento, algo tão diferente das mulheres de seu círculo social. Por 6 meses, viveram um romance intenso e secreto. Ele mantinha um apartamento no centro histórico onde se encontravam. Nunca a levou a eventos sociais, nunca a apresentou à sua família ou aos seus amigos. Sabrina era seu segredo, seu escape da superficialidade do mundo em que vivia. Até que ela começou a querer mais. A lembrança daquela noite ainda o incomodava ocasionalmente. O olhar de Sabrina quando ele disse friamente que alguém, como ela, uma artesã sem posição social, sem educação formal completa, sem as conexões necessárias, jamais poderia fazer parte de seu mundo. Você realmente achou que isso era algo sério? Que eu te apresentaria na sociedade como minha namorada? Ele nunca esqueceria as lágrimas silenciosas que desceram pelo rosto dela
enquanto embalava suas poucas coisas que mantinha no apartamento. Sem gritos, sem drama, apenas um silêncio devastador que, por alguma razão, o atormentou mais do que qualquer reação explosiva teria feito. O telefone tocou, interrompendo suas memórias. Sua mãe está na linha 1, senhor, informou a secretária. Gustavo suspirou. Dona Teresa era a única pessoa capaz de desafiá-lo abertamente. Mãe, bom dia. Gustavo, precisamos conversar sobre esse casamento. A voz autoritária de Dona Teresa Oliveira dispensava formalidades. Jantamos hoje. Não é um pedido. Sem esperar resposta, ela desligou. Enquanto olhava pela janela, Gustavo sorriu novamente. Convidar Sabrina para seu casamento com Fernanda seria a cereja do bolo de sua ascensão social. Mostraria a ela o que havia perdido por não ser suficiente. E, mais importante, encerraria definitivamente aquele capítulo de sua vida que, por alguma razão inexplicável, recusava-se a ficar completamente para trás. Dona Teresa Oliveira caminhava lentamente pelo jardim de sua mansão colonial, uma propriedade que pertencia à família há 5 gerações. Aos 72 anos, mantinha a postura ereta e o olhar perspicaz que fizera dela uma das mulheres mais respeitadas e temidas da alta sociedade local. Seu jardineiro, Antônio, acompanhava-a respeitosamente enquanto ela inspecionava cada canteiro de rosas. As brancas estão particularmente bonitas este ano, Dona Teresa. Ela assentiu satisfeita. Quero que todas estejam perfeitas para o casamento. Meu filho insiste em realizar a cerimônia aqui, como manda a tradição dos Oliveira. Antônio hesitou por um momento. A senhora me permite uma pergunta? Teresa olhou-o com uma sobrancelha levantada. Antônio trabalhava para ela há mais de 30 anos, desde antes da morte de seu marido. Era praticamente parte da família. Claro, Antônio. A senhora está feliz com esse casamento? Teresa colheu uma rosa branca perfeitamente aberta e a examinou cuidadosamente antes de responder. Felicidade não é o objetivo dos casamentos em nossa posição, Antônio. União de fortunas, expansão de impérios, continuação do nome da família, esses são os verdadeiros objetivos. Ela fez uma pausa. Além disso, meu filho precisa de alguém que o ajude a administrar tudo isso quando eu não estiver mais aqui. Fernanda vem de uma boa família, tem educação apropriada. O que Teresa não disse foi que desconfiava das reais intenções de seu filho. Conhecia Gustavo melhor do que ele mesmo. Sabia que algo estava errado nesse casamento apressado com a filha de seu maior concorrente no ramo imobiliário. Sabia também que seu filho ainda carregava fantasmas do passado. Antônio, você se lembra daquela moça? Como era mesmo o nome dela? Aquela que fazia aquelas belas peças de cerâmica que comprei há alguns anos? Sabrina Silva, senhora. Ela agora tem um ateliê próprio na parte antiga da cidade. Dizem que suas peças são vendidas até no exterior. Teresa sorriu levemente. Sempre soubera do caso de seu filho com a artesã. Tinha suas fontes, seus informantes. Na época, torcia secretamente para que o romance desse certo. Havia algo na moça que ela admirava. Uma autenticidade, um talento genuíno que faltava nas pretendentes que Gustavo normalmente escolhia. Interessante, murmurou Teresa. Muito interessante. Naquela mesma tarde, ela ligou para seu advogado de confiança. Joaquim, preciso que você descubra tudo sobre Sabrina Silva. Tudo mesmo. E com discrição absoluta. Havia algo no ar, um pressentimento que Teresa não conseguia ignorar. E em 72 anos de vida, ela aprendera a nunca ignorar seus pressentimentos. O ateliê de Sabrina, na parte histórica da cidade, havia se transformado em um ponto turístico não oficial. O antigo casarão colonial de paredes amarelas e janelas azuis abrigava não apenas seu espaço de criação, mas também uma pequena loja onde vendia suas peças e organizava exposições de outros artesãos locais. Você tem certeza disso, Sabrina? Perguntou Márcia, sua melhor amiga e sócia administrativa no negócio, enquanto observava o convite de casamento sobre a mesa. Sabrina ajustava uma delicada peça de cerâmica. No forno. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ele vai te humilhar publicamente. É isso que ele quer, insistiu Márcia. Não, ele quer me ver humilhada.
É diferente, respondeu Sabrina fechando o forno. E depois de 4 anos criando as meninas sozinha, pagando tratamentos caríssimos para a condição delas, trabalhando dia e noite para construir este lugar, eu simplesmente não me sinto mais humilhada. Nem por ele, nem por ninguém. O sino da porta da frente tocou e Patrícia, outra amiga de longa data, entrou carregando várias sacolas. Consegui os tecidos para os vestidos das meninas, anunciou animadamente, colocando as sacolas sobre o balcão. Azul celeste, como você pediu. Vai combinar perfeitamente com os olhos delas. Márcia cruzou os braços. Vocês duas estão loucas. Isso não é um filme de vingança, é a vida real. Gustavo Oliveira é um homem poderoso e vingativo. Sabrina se aproximou da amiga e segurou suas mãos. Não é vingança, Márcia. É sobre responsabilidade. É sobre minhas filhas terem o direito de conhecer o pai delas e ele ter que assumir suas responsabilidades. Por 4 anos, lutei sozinha. Agora quero que ele faça sua parte. Patrícia retirou das sacolas amostras de tecidos delicados. Luciana chegará amanhã para começar a costurar os vestidos. Ela está super empolgada para ver as sobrinhas. Sabrina sorriu, grata pela prima que era uma talentosa estilista. O telefone tocou. Era do Hospital São Lucas, onde as meninas faziam tratamento para sua condição imunológica rara. O coração de Sabrina acelerou, como sempre acontecia quando o hospital ligava. Alô? Senhorita Silva, aqui é da administração do hospital. Gostaríamos de informar que o pagamento do próximo ciclo de tratamento das suas filhas já foi efetuado. Sabrina franziu o senho. Mas eu ainda não fiz o depósito. Deve haver algum engano. Não há engano, senhorita. O pagamento foi feito através de uma transferência bancária ontem à tarde. Na verdade, foi pago o tratamento completo para os próximos 2 anos. Depois de desligar, Sabrina permaneceu imóvel, confusa. O que houve? Perguntou Márcia, preocupada. Alguém pagou o tratamento das meninas, os próximos 2 anos, integralmente. As 3 mulheres se entreolharam. Quem faria isso? Questionou Patrícia. Sabrina olhou para o convite de casamento sobre a mesa. Não sei, mas vou descobrir. Carlos Santos observava a movimentação na Oliveira Empreendimentos do Café, na calçada oposta. Havia trabalhado ali por 8 anos como assistente pessoal de Gustavo, antes de ser demitido de forma humilhante 1 ano atrás, acusado de desviar informações confidenciais para concorrentes. A verdade, porém, era muito mais complicada. Seu celular vibrou com a chegada de uma mensagem. Era dela. Podemos nos encontrar? É sobre o assunto que conversamos. Restaurante Velho Porto. 19 horas. Carlos respondeu rapidamente, confirmando. Tomou o último gole de café e saiu, sem perceber o homem de terno escuro que o observava discretamente de uma mesa próxima. No restaurante, situado na área portuária revitalizada da cidade, Sabrina já o esperava em uma mesa afastada. Ela parecia diferente da moça tímida que conhecera anos atrás, quando ela visitava Gustavo secretamente no escritório. Havia uma confiança em seus gestos, uma segurança no olhar. Obrigada por vir, disse ela quando ele se sentou. Confesso que fiquei surpreso com sua mensagem. Faz muito tempo. Sabrina estudou seu rosto por um momento. Preciso saber, Carlos. Por que você está disposto a me ajudar? Ele desviou o olhar para o mar visível através da janela do restaurante. Digamos que Gustavo e eu temos contas pendentes. É mais do que isso, pressionou ela. Carlos suspirou profundamente. Você sabe por que fui demitido? Gustavo disse que você estava vendendo informações confidenciais. Um riso amargo escapou dos lábios dele. Conveniente, não? A verdade é que descobri coisas sobre os negócios dele. Coisas que poderiam comprometê-lo seriamente. Ele fez uma pausa. Mas isso não foi o pior. O pior foi... Ele hesitou. E Sabrina percebeu o conflito em seus olhos. Vocês eram mais do que chefe e assistente, não é? O espanto no olhar de Carlos confirmou sua suspeita. Como você? Os pequenos detalhes. A forma como você falava dele. A maneira como ele reagia quando seu nome era mencionado. Carlos passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Por 2 anos. Sempre em segredo, claro.
Gustavo. Oliveira, o grande conquistador de mulheres, nunca admitiria publicamente que também se interessava por homens. Ele suspirou. Quando terminamos, continuei trabalhando para ele. Era doloroso, mas precisava do emprego. Então encontrei aqueles documentos. Sabrina esperou pacientemente, enquanto ele reunia coragem para continuar. O casamento com Fernanda Costa é uma fachada. A empresa do pai dela está à beira da falência, e Gustavo propôs a fusão através do casamento. Em troca, ele obtém acesso a terrenos estratégicos que a família Costa possui. É tudo negócio. Como nos tempos feudais, comentou Sabrina amargamente. Exatamente. Carlos retirou um pendrive do bolso e deslizou-o pela mesa. Aqui está tudo. Documentos, e-mails, gravações de reuniões. Gustavo tem manipulado avaliações imobiliárias, subornado fiscais e evadido impostos em grande escala. Não são crimes violentos, mas são fraudes que poderiam mandá-lo para a prisão por um bom tempo. Sabrina olhou para o pequeno objeto sentindo seu peso metafórico. Não quero destruí-lo, Carlos. Só quero que ele reconheça suas filhas e assuma suas responsabilidades. Suas filhas? Carlos pareceu genuinamente surpreso. Gustavo tem filhos? 2 meninas de 4 anos. Gêmeas idênticas. Carlos deixou escapar um riso incrédulo. Ele não sabe? Eu tentei contar. Muitas vezes. E-mails, recados, cartas. Ele bloqueou todos os meus contatos depois que terminamos. Isso muda tudo, murmurou Carlos. Ele sempre falou em ter herdeiros para o império que construiu. E agora ele vai saber. Na frente de todos os seus convidados, no dia do seu casamento. A mansão dos Oliveira resplandecia com as luzes cuidadosamente posicionadas para destacar a arquitetura colonial. Gardênias e orquídeas brancas decoravam o jardim onde seria realizada a cerimônia, e uma orquestra de câmara afinava discretamente seus instrumentos no gazebo. Dona Teresa Oliveira, impecável em seu tailleur azul marinho, supervisionava pessoalmente os últimos preparativos. As taças de champanhe precisam ser as de cristal francês, não as tchecas, instruía ela a um dos garçons, quando percebeu a presença de uma figura desconhecida observando a movimentação do portão lateral. A mulher elegante de cerca de 40 anos parecia deslocada, como se procurasse algo ou alguém. "Posso ajudá-la?" perguntou Teresa, aproximando-se. A mulher sorriu nervosamente. "Perdão pela intromissão. Sou Fernanda Costa." Teresa ergueu as sobrancelhas em surpresa. Era a primeira vez que encontrava a noiva de seu filho pessoalmente, embora o casamento estivesse marcado para dali a apenas 3 dias. "Minha querida, que surpresa adorável! Gustavo não me avisou da sua visita." "Ele não sabe que estou aqui", respondeu Fernanda com um tom que deixou Teresa instantaneamente alerta. "Na verdade, eu gostaria de conversar com a senhora em particular." Minutos depois, as 2 mulheres estavam sentadas na biblioteca da mansão, uma sala imponente com estantes do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. "Então", começou Teresa, depois que a empregada serviu chá e se retirou, "a que devo a honra desta visita secreta?" Fernanda segurava a xícara de porcelana com mãos ligeiramente trêmulas. "Senhora Oliveira, preciso saber." Ela fez uma pausa como se reunisse coragem. "O seu filho, ele é um homem bom?" A pergunta pegou Teresa de surpresa. "Por que essa pergunta a 3 dias do seu casamento, minha cara?" Fernanda pousou a xícara na mesa de centro. "Porque não foi escolha minha. Porque meu pai orquestrou tudo em função das dívidas da nossa empresa." Seus olhos marejaram. "E por que encontrei isso entre as coisas de Gustavo quando ele deixou sua pasta em meu apartamento?" Ela estendeu um envelope para Teresa, que o abriu lentamente. Dentro, havia uma antiga fotografia de Gustavo abraçado a uma jovem mulher em frente a um ateliê de arte. Estavam sorridentes, felizes. No verso, uma única frase, escrita com a caligrafia de seu filho. "O único momento em que fui verdadeiramente feliz." Teresa reconheceu imediatamente Sabrina Silva. "Entendo sua preocupação, minha querida, mas devo ser honesta. Meu filho não é perfeito.
Ele é ambicioso, às vezes calculista, e cresceu acreditando que o mundo deveria se curvar aos seus desejos. Teresa fez uma pausa. Mas em algum lugar, sob todas essas camadas que a vida e eu mesma ajudamos a construir, existe um homem capaz de amar profundamente. Fernanda enxugou discretamente uma lágrima. Eu já amei alguém assim, confessou. Um professor de literatura da faculdade. Nada glamouroso, sem dinheiro, sem posição social. Meu pai descobriu e... Sua voz falhou. Ele arruinou a carreira do homem que eu amava. E agora me vendeu a seu filho como parte de um acordo comercial. Teresa sentiu uma profunda empatia por aquela mulher. Também ela havia sido parte de um casamento arranjado em sua juventude. Felizmente, aprendera a amar seu marido com o tempo. Mas eram outros tempos, outras circunstâncias. Você tem escolha, Fernanda, sempre temos escolha. Não quando a alternativa é ver sua família na miséria. Fernanda se levantou. Obrigada pelo chá, senhora Oliveira, e por sua honestidade. Quando Fernanda já estava na porta, Teresa a chamou. Você conhece Sabrina Silva, a mulher da fotografia? Não pessoalmente, mas Gustavo enviou um convite para ela. Parecia particularmente interessado que ela comparecesse ao casamento. Depois que Fernanda partiu, Teresa permaneceu na biblioteca por muito tempo, contemplando a fotografia. Finalmente pegou o telefone. Joaquim, aqueles documentos sobre Sabrina Silva que você encontrou? Sim, sobre as filhas dela. Quero que prepare um fundo fiduciário. Imediatamente. E quero que pague todos os tratamentos médicos pendentes das meninas. Sim, use minha conta pessoal. E Joaquim, absoluta discrição. Na manhã anterior ao casamento, Sabrina finalizava os preparativos em seu apartamento. Os vestidos azul celeste de Mariana e Isabela estavam cuidadosamente pendurados no armário, pequenas obras-primas criadas por sua prima Luciana. As meninas brincavam na sala, enquanto Sabrina separava os medicamentos que precisariam levar, organizando-os metodicamente em uma discreta bolsa de couro. Mamãe, vamos mesmo conhecer nosso pai amanhã? Perguntou Isabela, a mais quieta e observadora das gêmeas. Sabrina congelou por um instante. Havia explicado às meninas, da forma mais simples possível, que iriam a uma festa onde conheceriam seu pai. Não mencionara que era um casamento, nem as circunstâncias complicadas da situação. Sim, querida, finalmente vão conhecê-lo. Ele vai gostar da gente? A voz de Mariana revelava uma mistura de ansiedade e esperança. Sabrina sentou-se no sofá e chamou as duas para perto de si. Vocês são incrivelmente especiais, minhas pequenas. Qualquer pessoa no mundo seria abençoada por tê-las como filhas. Mas por que ele nunca veio nos ver antes? Insistiu Isabela, com aquela perspicácia que às vezes assustava Sabrina. Às vezes, os adultos cometem erros. Às vezes, eles não sabem o que estão perdendo. Ela acariciou os cabelos das filhas. Mas amanhã será diferente. Amanhã, ele vai conhecer vocês. E tenho certeza que vai amá-las tanto quanto eu. Era uma meia-verdade. Sabrina não tinha ideia de como Gustavo reagiria. Parte dela temia sua reação, sabendo do temperamento explosivo que ele podia ter quando contrariado. Outra parte esperava, talvez ingenuamente, que a visão das filhas pudesse despertar algo genuíno nele. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Márcia. Temos um problema, disse a amiga sem preâmbulos. Acabei de saber que a segurança do casamento foi reforçada. Estão checando rigorosamente os convites na entrada. Sabrina sentiu um calafrio. Ele sabe? Não acho que seja sobre você especificamente. Parece que houve algum vazamento de informações nos negócios do Gustavo e ele está paranoico com a possibilidade de jornalistas ou investigadores se infiltrarem na festa. O pendrive de Carlos, possivelmente. De qualquer forma, precisamos de um plano B. Depois de desligar, Sabrina sentou-se à mesa da cozinha, pensativa. O plano original era simplesmente aparecer com as meninas usando o convite que recebera. Agora, com a segurança reforçada, as coisas se complicavam. A campainha tocou. Ao abrir a porta, Sabrina encontrou uma senhora elegante de cabelos grisalhos e postura impecável. Reconheceu-a imediatamente das fotos de jornais e revistas sociais. Senhora Oliveira,
Dona Teresa, por favor, corrigiu a mulher com um sorriso sutil. Posso entrar? Acredito que temos muito a conversar. Sabrina hesitou por um momento, mas assentiu, abrindo mais a porta. Claro, entre. As meninas olharam com curiosidade para a visitante. E essas devem ser Mariana e Isabela, disse Teresa, aproximando-se das gêmeas. Seus olhos fixaram-se na pequena marca na têmpora direita de ambas. A marca dos Oliveira. Meu falecido marido tinha exatamente a mesma, assim como Gustavo e eu. Sabrina sentiu um misto de apreensão e alívio. Teresa Oliveira sabia. As meninas são surpreendentemente parecidas com Gustavo quando ele tinha essa idade, comentou Teresa sentando-se no sofá a convite de Sabrina. Os mesmos olhos, o mesmo queixo determinado. Como descobriu sobre elas? Perguntou Sabrina diretamente. Tenho meus métodos, minha querida. Quando se chega à minha idade, aprende-se a manter olhos e ouvidos por toda parte. Teresa sorriu para as meninas. Posso perguntar sobre a condição delas? Meu advogado mencionou algo sobre um tratamento médico contínuo. Imunodeficiência combinada. É hereditária, aparentemente do lado paterno, embora Gustavo provavelmente não saiba que é portador. Sabrina fez uma pausa. Foi você quem pagou o tratamento delas, não foi? Teresa assentiu levemente. São minhas netas. É minha responsabilidade também. Por que está aqui, Dona Teresa? A matriarca dos Oliveira olhou profundamente nos olhos de Sabrina. Para ajudá-la a entrar no casamento amanhã, é claro, e porque acredito que já é hora de meu filho enfrentar suas responsabilidades. Ela retirou da bolsa um pequeno cartão dourado. Este é um passe especial para a família. Ninguém ousará barrar você ou as meninas se o apresentar. Sabrina aceitou o cartão com mãos ligeiramente trêmulas. Por quê? Por que me ajudar? Porque vi como meu filho era quando estava com você. Porque acredito que esse casamento é um erro motivado por razões erradas. Teresa levantou-se. E por que aquelas meninas merecem conhecer o pai delas? E ele merece a chance de ser um homem melhor do que tem sido. A manhã do casamento amanheceu com um céu perfeitamente azul. Gustavo observava a movimentação dos funcionários pelos jardins da mansão de sua família através da janela de seu antigo quarto. Havia optado por se preparar ali, seguindo a tradição familiar. Seu terno italiano, impecavelmente cortado, aguardava pendurado na porta do closet. Na mesinha de cabeceira, uma pequena caixa de veludo continha as alianças de platina. Alguém bateu à porta. Entre. Carlos apareceu no vão da porta, surpreendendo Gustavo. O que você está fazendo aqui? Como passou pela segurança? Sua mãe me convidou, respondeu Carlos calmamente, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. Aparentemente, ela ainda me considera parte da família, mesmo que você não. Gustavo soltou uma risada sem humor. Você veio me ameaçar no dia do meu casamento? Os documentos que você roubou já foram tratados. Meus advogados estão cuidando de tudo. Não vim ameaçar você, Gustavo. Vim me despedir. Algo na voz de Carlos fez Gustavo olhá-lo com mais atenção. Estou deixando o país, continuou Carlos. Aceitei um trabalho em Portugal. Começo em 2 semanas. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. Por que veio me dizer isso? Perguntou finalmente Gustavo, mais suavemente do que pretendia. Porque, apesar de tudo, passamos por muita coisa juntos. 8 anos trabalhando lado a lado. 2 anos. Ele não completou a frase. Você já foi diferente, Gustavo. Havia bondade em você. Gustavo desviou o olhar incomodado. Você não sabe nada sobre mim. Sei mais do que você imagina. Sei, por exemplo, sobre Sabrina Silva e sobre suas filhas. Gustavo virou-se bruscamente. Do que você está falando? Carlos suspirou. Ela tentou te contar. Muitas vezes. Você bloqueou todos os contatos dela. Lembra? Contar o quê? A voz de Gustavo tremeu ligeiramente. Que estava grávida quando você a deixou. Que teve gêmeas. Suas filhas, Gustavo. Tem 4 anos agora. Gustavo sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Apoiou-se na beirada da cama, tentando processar a informação. Você está mentindo? Por que eu mentiria sobre algo assim? Carlos caminhou até a janela. Elas são idênticas a você, pelo que me disseram. Tem até a marca de nascença da sua família. Gustavo levantou-se.
abruptamente e agarrou Carlos pelo colarinho. Se isso for algum tipo de jogo, não é jogo. Ela estará aqui hoje com as meninas. Sua mãe providenciou para que entrassem sem problemas. Gustavo soltou Carlos e passou as mãos pelo rosto, atordoado. Por que ela viria ao meu casamento? Por que agora? Talvez porque ela tentou todos os outros meios. Talvez porque as meninas têm uma condição médica hereditária que requer tratamentos caros. Ou talvez, simplesmente, porque elas merecem conhecer o pai. Gustavo caminhou até a janela, olhando sem realmente ver o movimento lá fora. Tenho filhas. Sim. E pelo que entendi, são meninas extraordinárias, inteligentes, talentosas como a mãe. Carlos dirigiu-se à porta. Pense bem no que vai fazer hoje, Gustavo. Algumas decisões não podem ser desfeitas. Quando Carlos saiu, Gustavo permaneceu imóvel por vários minutos. Lembranças de Sabrina inundaram sua mente. Seu sorriso, sua determinação, a forma como moldava a argila com mãos gentis, mas firmes. Ele se aproximou de sua pasta e retirou uma pequena agenda de couro. No bolso interno, escondida, havia uma foto dela, a única que ele mantivera. Com dedos trêmulos, virou a fotografia e releu a frase que escrevera anos atrás. O único momento em que fui verdadeiramente feliz. Fernanda Costa contemplava seu reflexo no espelho do quarto de hóspedes da mansão Oliveira. O vestido de noiva de alta costura, com seu corpete bordado à mão e a longa cauda de seda pura, era deslumbrante. Ela parecia saída de um conto de fadas, exceto pelos olhos. Seus olhos não mentiam. Sua mãe entrou no quarto radiante. "Você está absolutamente perfeita, minha filha", exclamou, ajustando o véu. Seu pai não caberia em si de orgulho se estivesse vivo para ver este dia. Fernanda forçou um sorriso. "Obrigada, mãe. O Império Oliveira Costa será o maior do país depois de hoje. Seu sacrifício valerá a pena, querida." Sua mãe baixou a voz. "Sei que não é um casamento por amor, mas com o tempo..." "Ah, não, mãe. Não venha com essa história de que aprenderemos a nos amar. Isso é um negócio, nada mais." Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Uma das organizadoras do casamento entrou timidamente. "Senhorita Costa, Dona Teresa gostaria de falar com a senhora, em particular." Minutos depois, Fernanda encontrou a mãe de Gustavo no jardim de inverno, um espaço encantador com paredes e teto de vidro repleto de plantas exóticas. "Está verdadeiramente deslumbrante, minha querida", comentou. "Teresa." "Obrigada, Dona Teresa." A matriarca indicou um banco de mármore sob uma frondosa palmeira. "Precisamos conversar, Fernanda, e não temos muito tempo." Enquanto isso, na entrada principal da propriedade, Sabrina chegava com Mariana e Isabela. As meninas estavam encantadoras em seus vestidos azul celeste, com pequenas coroas de flores nos cabelos cuidadosamente arrumados. Sabrina optara por um vestido simples, mas elegante no mesmo tom, destacando sua beleza natural. O segurança na entrada examinou o cartão dourado que ela apresentou. "Pode seguir, senhora. A cerimônia começará em 30 minutos no jardim principal." O coração de Sabrina batia acelerado enquanto caminhava com as filhas pelos caminhos de pedra que serpenteavam pela propriedade. Algumas pessoas já se acomodavam nas cadeiras brancas dispostas em fileiras no gramado imaculado. "É uma casa de princesa, mamãe!" exclamou Mariana, maravilhada com a grandiosidade da mansão. "É muito grande", observou Isabela, mais contida. "A pessoa que mora aqui deve se sentir sozinha." A perspicácia de Isabela sempre surpreendia Sabrina. "Às vezes, querida, as casas grandes são onde as pessoas se escondem de seus sentimentos." Elas encontraram lugares na última fileira, discretamente. Sabrina havia planejado esperar até depois da cerimônia para abordar Gustavo, querendo evitar um escândalo que pudesse prejudicar as meninas. Mas o destino tinha outros planos. "Sabrina Silva?" Uma voz masculina chamou atrás dela. Ao se virar, encontrou Marcos, o atual assistente de Gustavo. "Sim?" Dona Teresa pediu que a acompanhasse, por favor. Com as meninas, Sabrina hesitou. "Para onde?" "Para a biblioteca. É uma questão privada." Com o coração na garganta, Sabrina pegou as mãos das filhas e seguiu Marcos para dentro da mansão.
Na biblioteca, encontrou não apenas Teresa, mas também Fernanda em seu vestido de noiva e uma mulher mais velha que presumiu ser a mãe dela. Chegou a hora da verdade, anunciou Teresa, sem preâmbulos. Antes que qualquer voto seja trocado, antes que qualquer compromisso seja selado. As gêmeas olhavam tudo com curiosidade, agarradas às mãos de Sabrina. Teresa aproximou-se das meninas e ajoelhou-se para ficar na altura delas, ignorando o protesto de suas articulações. Vocês são muito parecidas com seu pai quando ele tinha a idade de vocês, disse gentilmente. Sou Teresa, a mãe dele. Isso faz de mim sua avó. Os olhos das meninas se arregalaram. Você é nossa vovó? Perguntou. Mariana, sempre a mais direta. Sim, minha querida. E devo dizer que estou muito feliz em finalmente conhecê-las. A senhora sabia delas? Perguntou Fernanda, claramente chocada. Descobri recentemente, respondeu Teresa, levantando-se. E tomei providências para corrigir um erro de longa data. A porta da biblioteca abriu-se abruptamente e Gustavo entrou. Parou imediatamente ao ver o grupo reunido. Seus olhos fixaram-se primeiro em Sabrina, depois nas duas meninas ao lado dela. O silêncio, que se seguiu, parecia conter o peso do mundo. O que significa isso? A voz de Gustavo soou estrangulada quando finalmente conseguiu falar. Teresa deu um passo à frente. Significa que é hora de todos enfrentarmos a verdade, filho. Verdades que foram escondidas por tempo demais. Os olhos de Gustavo não conseguiam se desviar das duas meninas que o observavam com expressões idênticas de curiosidade. A marca de nascença na têmpora direita, a marca dos Oliveira, era inconfundível em ambas. Estas são Mariana e Isabela, disse Sabrina, quebrando seu próprio silêncio. Sua voz era firme, surpreendendo até a ela mesma. Suas filhas. Gustavo cambaleou ligeiramente, como se tivesse recebido um golpe físico. Por que você nunca me contou? Perguntou num sussurro. Eu tentei. Dezenas de vezes. Você bloqueou todos os meus contatos, lembra? Havia uma dor antiga em sua voz, mas não amargura. Enviei cartas, e-mails, recados, através de conhecidos comuns. Até fui ao seu escritório, várias vezes, mas seus seguranças tinham ordens expressas para não me deixar entrar. Fernanda observava a cena, o rosto pálido contrastando com o branco de seu vestido. Você sabia disso, Gustavo? Perguntou ela finalmente. Não, eu não... Ele parecia incapaz de formar frases completas, seu olhar voltando sempre para as meninas. Ele sabe agora, interveio Teresa, e precisa tomar uma decisão. A decisão certa, pela primeira vez em muito tempo. Mariana, sempre a mais corajosa das gêmeas, soltou-se da mão de Sabrina e deu um passo à frente. Você é nosso pai? Perguntou diretamente, olhando para Gustavo com seus olhos idênticos aos dele. Gustavo sentiu algo quebrar dentro de si. Lentamente, ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Sim, respondeu com a voz embargada. Acho que sou. Mamãe disse que você não sabia sobre a gente, continuou Mariana. É verdade? É verdade. Eu não sabia. Isabela, que permanecera ao lado da mãe, aproximou-se também. Você teria vindo nos ver se soubesse? Perguntou com aquela seriedade que parecia além de seus 4 anos. Gustavo olhou para Sabrina, depois para as filhas e finalmente para Fernanda, que permanecia imóvel em seu vestido de noiva. Eu não sei, respondeu com uma honestidade que surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Não sei que tipo de pai eu teria sido há 4 anos, mas sei que tipo de pai quero ser agora. A mãe de Fernanda avançou indignada. Isso é absolutamente inadmissível. Temos 300 convidados esperando lá fora. O contrato de fusão já está assinado. Os contratos podem ser revisados, Hortência, respondeu Teresa calmamente. Nada é mais importante que a família. A verdadeira família. Fernanda deu alguns passos em direção a Gustavo, que ainda estava ajoelhado diante das filhas. Durante meses, tentei me convencer de que poderíamos construir algo juntos, que talvez com o tempo eu pudesse aprender a amá-lo e ser amada. Ela sorriu tristemente. Mas você nunca me olhou como está olhando para essas meninas agora. Gustavo levantou-se lentamente. Fernanda, Não, por favor.
Não diga que sente muito, porque não seria verdade. Ela tirou o véu. Você acabou de descobrir algo muito mais valioso do que qualquer acordo comercial. Sabrina observava tudo em silêncio, sentindo-se estranhamente deslocada neste drama familiar, do qual, paradoxalmente, era parte central. E quanto aos convidados? Perguntou Hortência, ainda agitada. O escândalo. Será imenso. Teresa sorriu suavemente. Diremos que a noiva teve uma súbita indisposição. Acontece frequentemente, não é mesmo? E quanto à fusão empresarial, bem, existem outras formas de salvar sua empresa, Hortência, sem sacrificar sua filha. A decisão é sua, Gustavo, disse Fernanda com uma dignidade que nenhum dos presentes esperava. Mas vou facilitar para você. Ela estendeu a mão e retirou a aliança de noivado, devolvendo-a a ele. Mereço mais do que ser uma peça em um jogo de xadrez empresarial, e suas filhas merecem conhecer o pai delas. Antes que Gustavo pudesse responder, a porta da biblioteca abriu-se novamente. Carlos entrou apressadamente. Desculpem a interrupção, mas temos um problema. Agentes federais acabam de chegar. Estão procurando por Gustavo. O salão principal da mansão Oliveira, que seria o local da recepção do casamento, estava agora tomado por agentes federais. Os convidados haviam sido educadamente dispensados após o anúncio do adiamento da cerimônia devido a uma emergência familiar. Gustavo sentava-se rigidamente em uma poltrona enquanto um agente federal explicava a situação. Senhor Oliveira, estamos investigando diversas irregularidades em seus empreendimentos imobiliários. Temos evidências de manipulação de avaliações, sonegação fiscal e possível corrupção de agentes públicos. Meus advogados cuidarão disso, respondeu Gustavo com uma calma que não sentia. Certamente, senhor. Mas enquanto isso, seus bens estão congelados e o senhor está proibido de deixar o país. Sabrina observava a cena de um canto da sala, com as meninas adormecidas no sofá após a excitação do dia. Teresa permanecia ao lado do filho, sua postura impecável mesmo em meio à crise. Quando os agentes finalmente se retiraram, prometendo voltar no dia seguinte para mais questionamentos, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi você? Perguntou Gustavo subitamente, olhando para Sabrina. Você entregou os documentos às autoridades? Não, respondeu ela sinceramente. Eu nunca faria isso. Fui eu, disse Carlos, que permanecera discretamente no fundo da sala. Não por vingança, Gustavo, por justiça. E porque acredito que você pode ser um homem melhor sem o peso desses segredos. Gustavo passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente envelhecido. Está tudo arruinado. Tudo que construí. Nem tudo, corrigiu Teresa, indicando as meninas adormecidas. O que realmente importa ainda está aqui. Sabrina aproximou-se, hesitantemente. Não vim aqui para destruir sua vida, Gustavo. Vim porque nossas filhas têm o direito de conhecer o pai delas. E porque elas precisam de ajuda com os tratamentos médicos. Que tratamentos? Perguntou ele, levantando o olhar. Elas têm uma condição imunológica rara, hereditária. Ela fez uma pausa. Do lado paterno. Gustavo olhou para Teresa, que assentiu levemente. Seu tio Ricardo tinha a mesma condição. Você era muito jovem para se lembrar, mas ele precisava de tratamentos constantes. Por que você nunca me contou isso? Perguntou Gustavo à mãe, atônito, porque seu pai acreditava que falar sobre doenças na família era admitir fraqueza. Teresa suspirou. Outro erro que cometi. Permitir que ele escondesse isso de você. Sabrina observou as emoções cruzando o rosto de Gustavo. Choque, confusão, raiva e, finalmente, algo que parecia resignação. Quanto custam os tratamentos? Perguntou ele finalmente. Muito. Mais do que eu poderia ganhar com meu ateliê, por mais bem-sucedido que seja. Sabrina hesitou. Sua mãe tem ajudado nos últimos meses. Gustavo olhou para Teresa surpreso. Você sabia sobre as meninas? Descobri recentemente. E fiz o que qualquer avó faria. O homem levantou-se e caminhou lentamente até o sofá onde as gêmeas dormiam. Ajoelhou-se ao lado delas, observando seus rostos pacíficos. A semelhança era inegável. O mesmo formato de rosto,
as mesmas sobrancelhas arqueadas e aquela marca de nascença que gerações de oliveiras carregavam. Elas são perfeitas, murmurou ele. Sim, são, concordou Sabrina, aproximando-se. Mariana é impulsiva e corajosa, sempre a primeira a tentar coisas novas. Isabela é quieta e observadora. Pensa muito antes de agir. Mas ambas são extremamente inteligentes e talentosas com arte como você, completou Gustavo, olhando-a nos olhos pela primeira vez naquele dia. Um momento de entendimento silencioso passou entre eles. A lembrança compartilhada de quem haviam sido um para o outro uma vez. Vou reconhecê-las legalmente, disse ele decidido, e garantir que nunca mais falte nada para elas. Os tratamentos, a educação, tudo. É minha responsabilidade. Obrigada, respondeu Sabrina simplesmente. Quanto a mim, continuou Gustavo voltando-se para todos na sala, enfrentarei as consequências dos meus erros, seja qual for o resultado das investigações. Teresa colocou a mão no ombro do filho. Você não está sozinho, Gustavo. Nunca esteve. 6 meses se passaram desde o dia do casamento, que nunca aconteceu. O ateliê de Sabrina, agora expandido para ocupar todo o casarão colonial, fervilhava de atividade. Artesãs locais trabalhavam em diversas salas, criando peças que combinavam técnicas tradicionais com design contemporâneo. Regina, uma senhora de mãos habilidosas que Sabrina contratara da comunidade quilombola vizinha, ensinava a Mariana e Isabela a tecer pequenas cestas com fibras naturais. Vocês têm talento, pequeninas. Elogiava ela, observando o trabalho meticuloso das gêmeas. Sabrina sorriu, observando a cena da porta. As meninas haviam florescido nos últimos meses. O novo tratamento, mais avançado e disponível graças ao apoio financeiro que agora recebiam, estava mostrando resultados promissores. Márcia aproximou-se com uma xícara de café. O pedido para aquela galeria em Nova York está quase pronto, informou. E a revista de design quer marcar a entrevista para a próxima semana. Obrigada, Márcia. Não. Sei o que faria sem você. Provavelmente trabalharia ainda mais e dormiria ainda menos, brincou a amiga. Então seu tom ficou mais sério. Ele ligou de novo. Sabrina assentiu, já esperando a notícia. O que disse? O mesmo de sempre. Quer saber como as meninas estão, se precisa enviar algo. Gustavo havia deixado o país após fazer um acordo com as autoridades, confessar algumas irregularidades, devolver dinheiro aos cofres públicos e comprometera-se a colaborar com as investigações em troca de uma pena reduzida, parte da qual cumpriria no exterior, onde estava reorganizando os negócios internacionais da família sob a supervisão legal. Antes de partir, ele reconhecera legalmente as gêmeas e estabelecera um fundo substancial para seus tratamentos e educação. Também transferira para Sabrina a propriedade do casarão onde funcionava seu ateliê e ações de algumas empresas do Grupo Oliveira. Ele perguntou se pode fazer uma videochamada com as meninas no domingo. Continuou. Márcia. É o aniversário dele. Sabrina olhou para as filhas absortas em seu trabalho artesanal. Sim, claro. Vamos organizar isso. As videochamadas haviam se tornado rotina nas últimas semanas. No início, eram momentos estranhos e tensos, com Gustavo claramente desconfortável e as meninas tímidas. Mas, gradualmente, ele aprendera a se comunicar com as filhas, interessando-se genuinamente por suas atividades, histórias e descobertas. Para a surpresa de Sabrina, Gustavo parecia estar realmente se esforçando para ser um bom pai, mesmo à distância. Enviava livros, materiais artísticos e pequenos presentes significativos, nunca excessivos ou ostensivos. Em suas conversas com as meninas, mostrava-se atento e presente de uma forma que jamais demonstrara durante o tempo em que estiveram juntos. À noite, depois que as meninas foram dormir, Sabrina sentou-se na varanda do casarão com uma taça de vinho. O telefone tocou. Era Teresa Oliveira. — Como estão minhas netas? Perguntou a matriarca. Sem preâmbulos. Estão ótimas. O novo medicamento está fazendo efeito e a Escola de Artes adora tê-las como alunas mais jovens da turma de cerâmica. Excelente. E você, minha querida? Como está? Nos últimos meses, Teresa e Sabrina haviam desenvolvido uma relação surpreendentemente próxima.
A princípio unidas apenas pelo bem-estar das meninas, descobriram gradualmente afinidades que transcendiam suas origens sociais tão diferentes. Estou bem. O projeto com as artesãs da comunidade quilombola está crescendo mais rápido do que esperávamos. Falei com Gustavo hoje, disse Teresa após um momento de silêncio. Ele está pensando em voltar. Sabrina sentiu um aperto no peito. Achei que o acordo estipulava que ele ficaria fora por pelo menos 1 ano. E ficará, mas depois ele quer estar mais presente na vida das meninas. Sabrina não respondeu imediatamente. Sua relação com Gustavo continuava complicada. O passado não poderia ser simplesmente apagado, e as feridas ainda estavam lá, mesmo que menos doloridas. Seria bom para Mariana e Isabela, disse finalmente. Elas sentem falta de um pai presente. E quanto a você, Sabrina? O que você sente? A pergunta pegou-a de surpresa. Eu não sei. Ainda estou processando tudo o que aconteceu. Compreensível. Teresa fez uma pausa. Sabrina, quero que saiba que, independentemente do que aconteça entre você e meu filho no futuro, você e as meninas são parte da família Oliveira agora. Nada mudará isso. Depois de desligar, Sabrina permaneceu na varanda por um longo tempo, contemplando as estrelas e os possíveis caminhos que se abriam à sua frente. 18 meses após o casamento cancelado, a antiga hacienda dos Oliveira estava decorada para uma festa diferente. Não um casamento, mas uma celebração de aniversário. As gêmeas completavam 6 anos. O jardim estava transformado em um pequeno mundo encantado, com tendas coloridas, lanternas de papel e mesas decoradas com flores silvestres. Crianças corriam e riam, enquanto adultos conversavam em pequenos grupos. Sabrina observava tudo com um sorriso, ainda maravilhada com como sua vida havia mudado. Seu negócio de artesanato agora era uma empresa respeitada internacionalmente, promovendo técnicas tradicionais brasileiras e gerando emprego para dezenas de artesãs de comunidades locais. Está tudo perfeito, comentou Patrícia, aproximando-se com uma taça de champanhe. As meninas estão radiantes. Mariana e Isabela eram as estrelas da festa, claro. Vestidas com vestidos que elas mesmas haviam ajudado a desenhar, circulavam entre os convidados com a desenvoltura de pequenas anfitriãs. Sua condição médica estava sob controle, e elas floresciam em todos os sentidos. Do outro lado do jardim, Gustavo conversava com alguns convidados. Havia retornado ao Brasil há 3 meses, depois de cumprir sua parte do acordo com as autoridades. Embora ainda enfrentasse restrições legais e sua fortuna tivesse diminuído consideravelmente, ele parecia diferente. Mais leve, de alguma forma. Seus olhos encontraram os de Sabrina através do jardim, e ele sorriu levemente, antes de se desculpar com seu grupo e caminhar em sua direção. As meninas estão felizes, comentou ele ao se aproximar. Você fez um trabalho incrível com elas. Obrigada. Elas estão animadas com seu presente. Uma viagem ao Museu do Louvre é um presente e tanto para pequenas artistas em formação. Achei que seria mais significativo do que qualquer brinquedo. Gustavo fez uma pausa. E pensei que talvez você também quisesse ir. As meninas precisarão de supervisão, é claro. Sabrina ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você está me convidando para uma viagem familiar a Paris? Estou, confirmou ele, com uma seriedade que a surpreendeu. Sabrina, sei que não posso apagar o passado. O que fiz a você, a forma como a tratei, foi imperdoável. Gustavo, não, por favor, deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Nos últimos meses, tenho pensado muito sobre quem eu era. Vai quem quero ser, sobre o que realmente importa. Perdi muito, dinheiro, status, reputação. Mas ganhei algo muito mais valioso. A chance de conhecer minhas filhas, de vê-las crescer. E isso mudou tudo. Sabrina observou-o atentamente. O homem à sua frente parecia ao mesmo tempo familiar e estranho, os mesmos traços fortes, os mesmos olhos intensos, mas com uma vulnerabilidade que nunca havia demonstrado antes. As pessoas podem mudar, Gustavo? Algumas sim, quando encontram razões suficientemente fortes.
Ele olhou para as gêmeas que agora sopravam bolhas de sabão com outras crianças. Eu encontrei duas. Dona Teresa aproximou-se, elegante como sempre, em seu conjunto de seda azul marinho. Vocês dois precisam ver isso. Venham. Ela os conduziu até uma mesa onde Mariana e Isabela haviam organizado uma pequena exposição de arte. Suas próprias criações em cerâmica, pintura e tecelagem, cuidadosamente dispostas com pequenas etiquetas escritas em letra infantil. O que é? Isso, meninas? Perguntou Sabrina, surpresa. É nossa galeria, explicou Mariana animadamente. Estamos vendendo nossa arte, complementou Isabela, sempre mais prática. Para ajudar as crianças do hospital. Gustavo ajoelhou-se para ficar na altura das filhas. Isso é extraordinário. Foi ideia de vocês? Sim, respondeu Mariana. A vovó Teresa disse que oliveiras sempre ajudam quem precisa. E a mamãe disse que arte pode mudar o mundo, acrescentou Isabela. Gustavo olhou para Sabrina e algo passou entre eles. Um entendimento silencioso, um reconhecimento do que haviam criado juntos, mesmo sem intenção. Acho que elas pegaram o melhor de nós dois, murmurou ele, e deixaram o resto para trás, completou Sabrina, com um pequeno sorriso. 2 anos depois, o ateliê de Sabrina havia se transformado em um centro cultural. Além da produção e venda de artesanato, agora abrigava oficinas, exposições e projetos sociais que beneficiavam comunidades tradicionais de todo o Brasil. Numa ensolarada manhã de sábado, Sabrina supervisionava a montagem de uma nova exposição quando Gustavo chegou com as meninas, agora com 8 anos. Elas correram para abraçá-la, falando simultaneamente sobre o passeio que haviam feito com o pai. Uma coisa de cada vez, meninas, riu Sabrina, abraçando-as. Papai nos levou ao planetário, exclamou Mariana. Vimos estrelas e planetas e galáxias inteiras e aprendemos sobre constelações, acrescentou Isabela, sempre a mais detalhista. Papai conhece todas elas. Gustavo aproximou-se sorrindo. Não todas, apenas as que meu pai me ensinou quando eu tinha a idade delas. Nos últimos 2 anos, eles haviam encontrado um equilíbrio surpreendente. Não viviam juntos, mas compartilhavam a criação das filhas com uma harmonia que ninguém, nem mesmo eles, teria previsto. A Fundação Oliveira Silva, que haviam criado juntos, estava prosperando. Dedicada à preservação de técnicas artesanais tradicionais brasileiras e ao apoio a comunidades rurais, a Fundação havia se tornado um modelo de responsabilidade social e cultural. A exposição está quase pronta, comentou Sabrina, enquanto as meninas corriam para ver as novas peças sendo desembaladas. Obrigada por buscar as meninas na natação. Eu não teria conseguido terminar tudo a tempo. Foi um prazer. Elas são ótima companhia. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que compartilharam muito, tanto o bom quanto o difícil. Sabrina, disse Gustavo finalmente, tenho pensado muito sobre nós. Ela o olhou com cautela. Nós? Não estou falando sobre voltarmos a ser o que éramos antes. Isso seria impossível. Somos pessoas diferentes agora. Ele fez uma pausa. Estou falando sobre a possibilidade de sermos algo novo, algo melhor. Sabrina observou-o por um longo momento. O homem à sua frente não era mais o arrogante empresário que a havia descartado friamente há anos. Tampouco era o pai distante e ausente que ela temera que ele seria. Era alguém que havia enfrentado suas próprias falhas e escolhido um caminho diferente. Temos tempo, Gustavo. Não precisamos definir tudo agora. Ele assentiu, respeitando seu espaço. Do outro lado da sala, as gêmeas observavam seus pais conversando. Você acha que eles vão ficar juntos de novo? Perguntou Mariana à sua irmã. Isabela, com sua sabedoria que sempre parecia além de seus anos, considerou a questão cuidadosamente. Não sei, mas acho que não. Importa tanto se eles ficam juntos ou não. O importante é que todos estamos juntos de alguma forma. Como as peças que a mamãe faz? Perguntou Mariana. Diferentes materiais que ela junta para fazer algo bonito? Exatamente, sorriu Isabela. Somos diferentes, mas juntos, mais bonitos quando estamos unidos.
Teresa aproximou-se das netas, seus passos agora mais lentos devido à idade, mas seu olhar tão perspicaz quanto sempre. Sobre o que vocês duas estão conspirando? Perguntou com carinho. Estamos falando sobre nossa família, respondeu Isabela. Sobre como somos como uma obra de arte da mamãe. Teresa olhou para seu filho e Sabrina, que agora riam de algo enquanto examinavam uma peça de cerâmica. Sabe, minhas queridas, às vezes as pessoas precisam se separar para descobrir como realmente podem ficar juntas. Como um quebra-cabeça que você precisa desmontar para montar de novo, da forma correta. A vovó sempre fala coisas complicadas, sussurrou Mariana para a irmã. Isabela riu, mas ela geralmente está certa. Naquela noite, após uma celebração bem-sucedida da abertura da exposição, Sabrina e Gustavo caminhavam pelo jardim do Centro Cultural. As meninas haviam ido para casa com Teresa, que insistira em passar a noite com as netas. As estrelas estão particularmente brilhantes hoje, comentou Sabrina, olhando para o céu. Lembra daquela noite na praia? Perguntou Gustavo. Quando fizemos aquela fogueira e ficamos tentando encontrar constelações? Lembro. Foi quando me contou sobre seu sonho de construir algo que durasse mais que você. Gustavo sorriu. Irônico, não é? Passei anos construindo edifícios e empresas acreditando que seriam meu legado. E no final, meu verdadeiro legado são duas meninas incríveis que você criou. Que estamos criando, corrigiu Sabrina. Juntos, à nossa maneira. Eles pararam diante de uma fonte de água, onde a luz da lua criava reflexos dançantes. Não sei se mereço uma segunda chance, Sabrina, mas se você quiser tentar devagar um dia de cada vez... Sabrina estendeu a mão e tocou seu rosto levemente. Um dia de cada vez soa bem. Não era um final de conto de fadas, mas talvez fosse algo mais valioso. Um recomeço honesto, baseado não nas ilusões do passado, mas na realidade compartilhada que haviam construído, apesar de tudo. E no centro dessa realidade, duas meninas extraordinárias que eram, verdadeiramente, o melhor de ambos.